Projeto CTBC Telecom Museu do Futuro, depoimento de Déia Silva, entrevistada por Luiz Egito de Cerqueira e Norma Lúcia da Silva, em Uberlândia, dia 8 de março de 2001, entrevista número 042, realização Museu da Pessoa. Ele, essa ideia, ele assumiu no era contigo. Ok. Sim? Pode ir. Boa tarde, dona Déia, muito obrigado por Boa ter tarde. vindo. Eu vou fazer algumas perguntas que a Norma já lhe fez, mas é só para a gente ter esse registro. Eu queria que a senhora desse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Meu nome é Déia Silva. Onde eu nasci é Sim. Patrocínio de Minas, cidade de Patrocínio de Minas. Que data foi? 23 de setembro de 34. O nome do seu pai e da sua mãe, por favor. O meu pai é Adécio Afonso da Silva. A minha mãe, Dolores Maria da Silva. Qual era a atividade do seu pai? Olha, quando a gente morava na fazenda, eu mexia com fazenda, né? Depois nós mudamos para a cidade e eu mexia com comércio mesmo, bar, restaurante. E na fazenda, era uma fazenda próxima a Patrocínio? Não, de Patrocínio nós mudamos para Santa Juliana, é onde eu tinha fazenda. Mas em Patrocínio também, nós morávamos na fazenda, Ah, sim. sabe? Aí ele tomava conta da fazenda do compadre dele. Ah, certo. E ele cultivava o que nessa fazenda? O que produzia ele? Ah, ele plantava de tudo. Plantava lavoura, tomava conta de gado, né? E aí depois nós mudamos para Santa Juliana e ele continuou a mesma coisa, mexendo com fazenda. Certo. De Santa Juliana, em Santa Juliana ele mexia com fazenda, ele mexia com engenho, eu tenho que explicar isso? Por favor. Porque às vezes eu estou explicando demais, né? Não, à vontade. E ele tinha engenho de Umecana, fabricava açúcar, pinga. Então, o meu pai era muito trabalhador, sabe? Certo. Mexia com muita coisa na fazenda. Tinha lavoura de café, apanhava café, colhia café. Isso em terras próprias, dona Déia? Ou em terras de terceiro? Lá em Santa Juliana era. Sim. Agora em Patrocínio, não. Patrocínio tomava conta da fazenda do compadre dele. A senhora conheceu seus avós? Conheci. Aliás, não conheci o meu avô, pai do meu pai. A senhora se lembra o nome deles? Ele chamava Joaquim Afonso. Agora, a minha avó, a mãe dele, eu conheci. O nome dela? Severiana Afonso. Do lado materno? Do lado da minha mãe, eu conheci todos os dois. Era Balduino Afonso e Balbino Afonso. É o meu pai com minha mãe, você vê que é tudo Afonso, eles eram primeiros. Certo. A senhora tem ideia da origem dos seus avós? Se eles eram mesmo da região, se foram para lá, enfim, migrando? Sabe de onde eles eram? Olha, você sabe que eu não sei mesmo onde que eles nasceram? Eles moravam, o pai da minha mãe, com os pais da minha mãe, moravam em Patrocínio. Agora, o do meu pai morava em Santa Juliana, mas eu não sei onde que eles nasceram. Se foi mesmo em Patrocínio ou se foi em Santa Juliana. É que eu falei para não, mas a gente pode até procurar saber, né? Para a gente dar os dados direitinho, né, Norma? Porque se eu soubesse disso, eu tinha até procurado saber para me trazer, né? Mas até eu perguntei para ela, ela falou assim, não, é surpresa. Eu falei, eu gosto de surpresa. E como é que eles eram, esses seus avós? Assim? Descreva um pouquinho como é a lembrança que a senhora tem deles. Olha, a minha avó, pai do meu pai, era uma senhora assim, gorda, é isso? E assim, muito boa, demais da conta, precisa de ver. Agora, eu conheci mais os pais da minha mãe, né? O meu avô era muito trabalhador, mexia com fazenda também. A minha avó, depois eles mudaram para a cidade. A minha avó costurava para fora, fazia doceira que só ela. Então, é o que eu lembro mais é deles.
E na família da senhora são quantos irmãos? Nós somos 10 comigo, né? Como é que era essa casa de tantas crianças assim? Olha, era uma meninada, né? Porque foi assim, uma escadinha. Aliás, o meu pai, a minha mãe verdadeira, eu perdi ela, eu tinha de 3 para 4 anos. Aí meu pai casou pela segunda vez. Casou com uma prima também. Aí teve mais 6. Então, quando veio o primeiro e o segundo casamento, a gente era grandinha, que a gente mesmo que pagiava, né? Aí teve os 6, foi criado tudo na fazenda, era uma casa enorme a fazenda, essa fazenda antiga. E o cômodo menor dessa fazenda, eu acho que era maior do que essa sala. Era muito grande. Então, a gente foi criado na fazenda e a gente ajudava muito meu pai a trabalhar na roça, ajudava a moer cana, fazer melado, fazer pinga, né? A gente ajudava, eu era mocinha e fazia tudo isso. Já tinha obrigações para fazer? Já tinha obrigação. A gente madrugava na fazenda para moer cana, né? E moía cana, eles falavam assim, ia carregar bagaço, nós pegávamos aquele tanto de bagaço, punha nas costas e levava. Era uma vida boa, mas parece que hoje está tão diferente, né? As coisas, a gente era criada assim, tendo obrigação para fazer. Apanhava café, ajudava na lavoura. É uma vida assim sofrida, mas graças a Deus, né? Foi uma vida boa pra gente. Aí mudamos para a cidade, mudamos para Uberaba. Lá nós moramos, não sei se foi 5 anos, por aí. Lá a gente estudava, trabalhava. Quando nós mudamos para Uberaba, o papai comprou uma pensão. Então, além da gente ajudar a tomar conta do serviço da pensão, eu trabalhava fora, como eu falei para a Norma, que eu trabalhava numa loja de aviamentos, chamava Rei do Armarinho. Trabalhei lá uns tempos, minhas irmãs também trabalhavam, e a gente estudava à noite, né? E depois de certos anos, eu não lembro mais, foi 5 ou 6 anos, nós moramos em Uberaba. Aí mudamos para aqui. Foi em 61, parece. Nós mudamos para aqui. Ou 60. Antes que a gente chegue em Uberlândia, eu queria insistir um pouquinho mais nessa sua infância. Como é que... Tudo bem que a senhora tinha lá suas obrigações da casa, de ajudar o seu pai e sua mãe. Sim. Mas como é que as crianças se divertiam ali? Tinham um tempo de diversão, de brincadeiras? O que vocês faziam nesse momento? Brincadeira em casa mesmo, né? Fazer boneca de pano para poder brincar. Naquela época a gente tinha tanta dificuldade de vida que não era igual hoje, que a gente vai na loja, compra boneca, compra uma coisa ou outra para a criança brincar. Não, a gente não tinha brinquedo. A gente brincava, como você está querendo que eu conto, né? Falando. A gente brincava, por exemplo, um cavalinho, a gente fazia um cavalinho de pau, você já ouviu falar isso? Cavalinho de pau, a gente brincava com cavalinho de pau. Boneca, a gente mesmo fazia as bonecas, a gente cortava aqueles panos, costurava, enchia a boneca de algodão e fazia uma boneca, né? Então, o nosso brinquedo foi esse. Como a gente brincava desse jeito, a gente fazia as bonecas para nossas irmãzinhas brincar. Brincava de rodinha, eram os brinquedos que tinha. E quando foi para a cidade, essas brincadeiras se modificaram? Não, aí, quando nós mudamos para a cidade, já estava todo mundo estudando. Aí já não tinha mais criança. Tinha criança, sim, que já estava estudando, né? E a sua primeira escola, a senhora se lembra dela? A minha primeira escola? Oh, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Mas foi na fazenda. Foi na fazenda. Mas eu não estou lembrando aonde foi que eu estudei a primeira vez. Mas, se não me engano,
A minha irmã, mais velha do que eu, na minha primeira escola, sabe que foi em Araxá? Estudei em Araxá, no Colégio São Domingos, mas não foi a minha primeira escola, não. Eu acho que a minha irmã mais velha tirou o diploma e começou a ensinar a gente em casa. Se não me engano, foi assim. Aí depois nós fomos para Araxá, eu e minha outra irmã, nós estudamos no Colégio São Domingos de Araxá. A gente trabalhava no colégio para ganhar o estudo. O que vocês faziam lá no colégio? No colégio? Aí a gente ajudava a arrumar a cozinha do almoço, a gente lavava roupa, passava, limpava o colégio. Cada um tem sua obrigação. Tinha a capela do colégio, a gente ajudava a tomar conta e varria o pátio. É serviço de casa mesmo. E estudava em que período? E a gente tinha, lá elas controlavam direitinho, por exemplo, se eu tenho aula de manhã, eu ia à aula, a outra trabalhava. Sabe como é que é? Então, cada dia a gente tinha um horário de aula e tinha um horário de trabalhar. Ajudava na cozinha, fazia todo o serviço de casa. Trabalhava no colégio de irmãs. E a sua família mudou para Araxá ou foi só a senhora? Não, nós morávamos na fazenda, como a gente não tinha condição de estudar na fazenda, aí nós fomos para Araxá, tinha uma tia que morava lá, aí nós fomos para lá e fomos arrumando no colégio para a gente estudar. Como a gente não tinha condição de pagar a escola, nós trabalhávamos para poder ter o estudo de graça. Isso foi assim no equivalente ao curso primário, é isso? Isso. Ah, sim. É. Então eram Foi bem no curso meninas, primário. né? Hein? Eram bem meninas ainda. Ah, era. Nós éramos meninas. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas foi o curso primário. Mas de todo modo trabalhando sempre desde muito cedo, né? Muito cedo. Porque o meu pai ficou viúvo, minha mãe morreu muito nova. Eu tinha de 3 para 4 anos. E logo depois, ele se casou novamente. Parece que 2 anos depois que ele casou, veio o primeiro filho. Aí nós já começou a trabalhar, era pajem, né? Tinha que pajear. E eu era menina, eu era tão pequena quando eu comecei a trabalhar, e minhas irmãs também, não só eu, que na fazenda era fogão de lenha, né? Não sei se você conhece. A gente era tão pequena que tinha aqueles caixotes que vinha com lata de querosene, a gente punha na beirada do fogão para a gente subir naquele caixote para fazer a comida, porque nós não alcançava. Já fazia comida? Fazia comida. Cada uma de nós éramos 3 do primeiro casamento, as 3 mais velhas. Então nós trocava semana. Uma semana uma cozinhava, a outra lavava e passava, e a minha irmã, que era menor, que é a Daura, né? Era menor, ela pajeava, sabe? E aí um dia eu arrumava a casa, outro dia eu arrumava, mas cada uma tinha sua obrigação e tinha que dar conta. Enquanto seu pai estava na lida, né? É. E a minha madrasta, que é a minha segunda mãe, que eu nunca me apresentei ela como madrasta, porque ela foi uma segunda mãe, então foi a que criou a gente e que ensinou a gente a trabalhar, que ensinou assim, a gente a ser uma pessoa honesta, né, e de responsabilidade. Então, ela costurava para fora e nós tomávamos conta da casa. Tá? Bom, aí depois desse momento de Araxá, que a senhora volta e vem para Uberaba, é isso que eu entendi? Não, aí eu voltei para a fazenda, né? Estudei lá 1 ano ou 2 em Araxá, voltei para a fazenda. Aí continuou o trabalho que eu te falei, né, de fazenda. Depois, eu já era mocinha, eu não sei se eu tinha 12 ou 13 anos, quando nós mudamos para Uberaba. Aí que meu pai comprou pensão, aí eu posso continuar Uberaba? Claro. Aí meu pai comprou a pensão e nós ficamos trabalhando na pensão, né? Era muita gente, tinha que cozinhar, tinha que arrumar. Era uma pensão, né? Como é que era o nome da pensão? Pensão Santa Rita. Aí depois a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar fora, minhas irmãs também.
E aí eu não lembro mais por quê. Não, aí meu pai comprou outra pensão. Nós ficamos com 2 pensões, eu tive que largar o serviço para tomar conta da outra pensão. Esse Sabe? serviço era da Casa de Aviamentos? Serviço da Casa de Aviamentos. E o seu trabalho lá qual era? Era atender o balcão, vender aviamentos. Eu trabalhava com aquela família de Cecílio, que tem em Uberaba, era Dr. Holmes, Dr. Rene. Eles eram médicos e tinham os irmãos que tinham loja, então eu trabalhava com Munir. Certo. Munir Cecílio. E era um contato direto com o público, né? Como é que foi essa experiência para a senhora? Foi muito boa. Foi muito boa, porque a gente aprende a viver, a gente aprende assim, muita coisa que a gente precisa, né? Lidar com o povo. É muito bom. Eu toda a vida gostei muito eu toda a vida fui muito comunicativa, gostava de atender bem, atender o pessoal na loja, né? E eu toda a vida gostei muito. E depois tinha pensão também, a pensão também é uma coisa que a gente comunica muito, né? E Dona a Adélia, gente estudava à noite. por que o pai da senhora resolveu deixar a fazenda, aquela vida e ir para Uberaba? É porque nós éramos muitas filhas, como eu já falei, que nós éramos. Naquela época nós éramos 9. Depois, eu vou chegar lá, depois porque que tinha o 10º, né? Deixa eu acabar de contar da fazenda. Ele resolveu deixar a fazenda e ir para a cidade, porque nós éramos muitas, então, como eu já contei que eu fui para Araxá para estudar, porque trabalhava no colégio, porque não tinha condição de pagar estudo. E aí as outras cresceram, então tinha que fazer, na roça era só o primário, né? Aí tinha que estudar, então foi aonde nós mudamos para a cidade para poder estudar todo mundo. O motivo foi esse. Agora, a senhora saiu da fazenda de uma localidade bem pequena e foi para Uberaba, que já era uma cidade grandinha. Como é que era a Uberaba desse seu tempo? A lembrança que a senhora tem desse tempo de Uberaba? Olha, quando eu mudei para lá, Uberaba já era uma cidade bem grande já, sabe? Mas depois dessa época cresceu muito. Era uma cidade já formada. E não teve nenhum problema de adaptação? A senhora se deu bem na cidade, tudo? Quer dizer, acostumou-se rapidamente na cidade? Acostumei. Acostumei porque eu não sei se com aquela vida que eu tive dentro do colégio, então parece que a gente põe um pouco daquele ambiente de cidade, né? Então, para mim não foi difícil, não. E vai muito também da pessoa, né? Eu sempre fui assim, muito comunicativa, não tinha dificuldade. Então, eu gostei muito de morar na cidade. E a escola em Uberaba, como é que era? A escola em Uberaba, a gente estudava à noite. Eu estudei no Colégio Triângulo. Hoje, acho que nem existe mais esse colégio lá. Já ou acabou, fechou, não sei como não, mas não tem mais esse colégio, não. E a gente estudava à noite. Trabalhava de dia? Trabalhava de dia e estudava à noite. A senhora tem algum professor ou professora que tivesse marcado, assim, naquela época sua? Em Uberaba? Deixa eu te falar, em Araxá também, antes de eu estudar nesse colégio, eu estudei numa escola particular lá, Dona Borondina. Foi a primeira escola que eu acho que eu estudei, foi essa. Ela era uma senhora paralítica, então ela lecionava como eu estou aqui. Ela sentava na cadeira, os alunos que iam onde ela estava. Mas ela ensinava muito bem e eu aprendi muita coisa, eu estava me esquecendo dela. Era uma professora muito enérgica, muito boa para ensinar, e a gente aprendia mesmo. Depois é que eu fui para esse colégio. E Uberaba, a gente... O que você me perguntou mesmo? Se tinha alguma professora que tivesse marcado essa fase da vida da senhora? Em Uberaba. Olha, eram tantas professoras que eu não lembro nem o nome mais, você acredita? Tinha um professor de inglês lá que eu gostava tanto dele, como que ele chamava, gente? E ele brincava muito comigo, porque eles falam que meu nome em latim é deusa, né?
Meu nome natinho era Deus, ele me chamava de Deus. É Deus! Gente, professor que eu chamava, me esqueci, você acredita? Eu gostava muito dele, ele brincava muito com a gente. Ela só chegava, Deus, eu tô chegando. Quer dizer, o seu pai com as pensões e a senhora estudando de noite, trabalhando de dia. E como é que foi a mudança de Uberaba? Porque aí vieram para Uberlândia. Para Uberlândia. E a troco de que vieram para cá? Nós mudamos de Uberaba porque, naquela época, Uberaba era muito ruim de emprego. Eu estou te contando que eu trabalhava nessa loja. E as minhas irmãs, cada um trabalhava num lugar, mas era assim, um serviço que a gente ganhava muito pouco, né? E aí ele resolveu vender a pensão lá e mudar para aqui, porque eu tinha um tio que morava aqui, ele falava assim, não, Uberlândia é melhor para arrumar um emprego do que Uberaba. É uma cidade mais desenvolvida, né? Aí meu pai achou melhor mudar para aqui. Entanto que quando ele mudou para aqui, ainda ficou pensão lá em Uberaba, que ele não conseguiu vender. E eu que fiquei lá com a outra senhora viúva que trabalhava com a gente, eu que fiquei lá tomando conta da pensão. Até vender. Mamãe veio com todas as meninas, né? As meninas todas vieram. E aqui começou todo mundo a estudar e trabalhar também. E depois que vendeu a pensão lá, foi que eu vim. Nesse período dos irmãos e irmãs trabalhando, quando recebia-se o salário, como é que era o procedimento? Botava na mão do pai, da mãe? Ou como é que era? Olha, a gente tinha a mensalidade de dar em casa, sabe? Você dá tanto, fulano dá tanto, né? Para poder fazer as despesas, porque eram muitos filhos, né? Então, cada um tinha a sua mensalidade de dar todo mês para a mamãe e para o papai. E sobrava alguma coisa para vocês? Muito pouco, né? Porque naquele tempo era tão pouco dinheiro, né? Que a gente às vezes recebia. Tinha mês que precisa da gente dar tudo em casa. A gente não podia comprar nada. Porque a despesa de comida era muito, porque nós éramos muita gente, né? Então, a gente tinha que controlar muito bem. E fazia-se compras assim uma vez por semana, uma vez por mês? Como é que fazia a compra para a despesa de casa? Olha, a gente comprava às vezes toda semana, ou às vezes mensalmente, porque quando... Eu já cheguei aqui em Uberlândia, não, eu estou no Uberaba, né? Tá vindo para cá. Porque você perguntou por que ele quis mudar, né? Que aqui era melhor. Aí, era assim, porque nós mudamos para aqui, e ele deixou a pensão lá. Quando ele conseguiu vender a pensão, ele comprou aqui um restaurante. Era restaurante, dormitório e bar, tudo junto. Como chamava? Chamava Restaurante Copacabana. Onde ficava? Ficava na Cesar Alvim, esquina com o Coronel Antônio Alves. Hoje parece que é um laboratório que tem lá. Ficava de frente ao posto, também era posto Copacabana. Então, aí comprou pensão, é que a gente trabalhava mesmo, né? Porque comprou o restaurante, era bar, restaurante, dormitório. Aí a gente mesmo que fazia obrigação. Depois, cada uma das meninas, como eu fiquei lá tomando conta da pensão, quando eu cheguei aqui, algumas delas já estavam trabalhando. Elas trabalhavam na Real Expresso. A Daura e a Dagma, minha irmã. E depois de um ano é que eu vim para Uberlândia. Cheguei aqui. Primeiro, naquela época que eu vim para Uberlândia, não existia esse negócio de currículo, né? A gente fazia um teste nas firmas, sala teste, né? Vamos fazer um teste, fazer uma teste numa firma, teste na outra, para ver se a gente tinha, assim, se era capacitada para trabalhar. Aí eu fiz aqui em várias firmas e fiz na CTBC. Que ano que era isso? Eu fiz em 61. Eu cheguei aqui
quando meu pai vendeu lá, que mudamos todo mundo mesmo que eu vim, foi em dezembro de 61. Eu cheguei aqui, imediato eu fiz teste na CTBC. Mas eu fiz em dezembro, a CTBC me chamou para trabalhar, eu entrei na CTBC no dia 2 de abril de 62. E a senhora, por que a senhora não quis, já tinha tanta experiência de pensão, restaurante, a senhora não quis trabalhar no restaurante Copacabana, por quê? Não, aí a gente arrumou, todo mundo arrumou um emprego e continuamos com o restaurante muito tempo ainda. Aí a gente, por exemplo, na CTBC eu trabalhava em meio período. Chegava em casa, tinha obrigação de fazer. E minhas irmãs também. E os estudos continuaram aqui? Continuar. Não, eu aqui em Uberlândia eu nunca estudei, eu parei. Mas as minhas irmãs continuaram estudando. A cozinha do Copacabana era boa? Era. Minha mãe era uma boa cozinheira, você precisa de ver. Qual era a especialidade da casa? Bom, de comida que você fala? Ah, cada dia era uma coisa, né? Porque elas gostavam de variar bastante para não... E tinha o bar, tinha dormitório. E cada dia era uma comida diferente, para poder variar. Tá certo. E esse contato com a CTBC? A senhora fez o teste, foi trabalhar meio período para fazer exatamente o quê? A senhora tinha alguma coisa em vista já para... Não, porque eu trabalhava meio período porque era o horário de telefonista, né? A senhora já entrou para ser telefonista? Eu já entrei para ser telefonista. E a senhora queria ser telefonista? Eu nunca pensava na minha vida, eu nunca pensei na minha vida de trabalhar de telefonista. Nunca. Aí cheguei aqui, a CTBC está precisando, eu fui lá, fiz teste em mais algumas firmas. Aí, quando foi, parece que nos fins de março, sei, me chamaram lá que eu tinha passado e que era para mim trabalhar. Mas aí, para a gente entrar na CTBC, enquanto não estavam os papéis tudo pronto, a carteira profissional, a gente não começava. Então, eu falava para mim, você arruma tudo, que no dia 2 você vai começar a trabalhar. Aí eu fiquei muito feliz, né? E fui arrumar carteira profissional, arrumar tudo que precisava, os documentos, para mim começar a trabalhar. Aí comecei no dia 2, entrei para o CTBC, trabalhando como telefonista. Mas não teve um treinamento antes, Não, não tinha treinamento. A gente entrava para trabalhar, para aprender o serviço. A gente era funcionária e aprendendo o serviço. Aí a gente sentava perto da mesa, junto com a outra que estava trabalhando, né, que eu acho que até hoje é assim, não sei. E aquela que estava trabalhando ia ensinar para a gente. Tinha as reuniões, hoje fala atendente, né, mas naquela época era telefonista. E as supervisoras de hoje, naquela época era encarregada, que eu falava. Então, a encarregada tinha reunião com a gente, explicava o que tinha que fazer, como que a gente devia de ser, né? E então a gente aprendia trabalhando. Em que local era esse? Eu comecei a trabalhar na João Pinheiro ali, na CTBC, na João Pinheiro. Quando... Pode perguntar. Não, eu ia perguntar se era uma sala grande. Como é que... Era uma sala grande. Era grande, tinha várias mesas, mas as ligações eram muito difíceis para conseguir, né? Porque quando eu entrei na CTBC, tinha 10 telefonistas comigo. Quando eu saí da CTBC, era 120 telefonistas. Eu via que a CTBC crescer. E tinha também na mesma sala nossa a CTMG, que era outra empresa de telefone, né? CTMG. Mas eu nunca trabalhei na CTMG, não, só trabalhava na CTBC. Vou ter que interromper um segundinho para a gente trocar a fita. Só um pouquinho, por favor. Sim. Aceito. Contigo. Pode ir. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco como é que era esse trabalho. Quer dizer, o que a senhora aprendeu nesses treinamentos ou nessas reuniões? O que as encarregadas diziam que a senhora devia fazer? Como é que a telefonista deveria atender? Como é que era esse processo? Elas explicavam muito pra gente que a gente tinha que atender muito bem os assinantes, né? E falavam que a gente não podia falar alto, tinha que atender assim, com voz baixa, ser delicada,
Porque naquela época as pessoas xingavam a gente, os assinantes, xingavam de nomes feios mesmo, porque naquela época que eu entrei na CTBC, era muito difícil conseguir ligações, né? Não é igual hoje, que você pega o telefone em casa e diz que é em qualquer cidade que você quer falar, né? Naquela época, para a gente falar de Uberlândia a Sacramento, você sabe quantos dias gastava? 3 dias. A gente tinha que passar, era bilhete, né? A gente notava bilhete, eu não sei se até hoje fala assim. Mas a gente atendia o assinante, ele pediu que era uma ligação para Sacramento, eram uns bilhetezinhos assim, tinha o lugar de a gente anotar para Sacramento, o nome do telefone, anotava o telefone de Uberlândia e o nome da pessoa que pediu ligação. Aí a gente passava aquela ligação para São Sebastião do Paraíso para falar em Sacramento. Era muito difícil conseguir. Gastava às vezes até 3 dias. Então passava aquela ligação para lá, aquele bilhete, depois no outro dia eles chamavam, tocavam para Uberlândia, falavam, tá pronta a ligação do fulano de tal, número tal. A gente ligava para ele em casa, ou seja, lá onde for o telefone dele, chamando ele para falar em Sacramento, né? E assim, não só Sacramento, como outras cidades também. Rio de Janeiro, São Paulo, era a maior dificuldade que tinha para a gente conseguir uma ligação. E então o assinante brigava muito com a gente, a minha ligação, que dia que vai sair, porque vocês não sabem trabalhar, porque vocês é isso e aquilo, né? Mas, então a gente tinha que aguentar o que eles falavam, não podia responder de jeito nenhum. E até onde? Eu nunca respondi ninguém. Senhor? Não ia perguntar até onde ia a paciência, né? Porque... Pois é. E tinha gente que chegava a cancelar a ligação porque não conseguia, outros tinham necessidade, esperava, a gente conseguia, chamava, a pessoa falava, né? Mas era muito difícil, nossa senhora, era muito difícil conseguir uma ligação. E na minha época era, hoje é tudo com computador, né? Na minha época era aqueles telefones de pega, o senhor conheceu? Uhum. Mas explica para mim como é que é, por favor. Por exemplo, tinha a mesa, né? E então os cordões eram tudo assim embaixo na mesa. E era assim, tinha tipo uma parede. Ali tinha todos assim aquelas, digamos assim, uns pinozinhos, né? Onde enfiava aquele cordão. Por exemplo, se eu quero chamar Ituiutaba, eu levava a pega, tinha lá o lugar de colocar, eu colocava a pega naquele circuito, né? Chamava circuito, não sei como que chama hoje. E naquela chavinha da mesa eu puxava, dava sinal. Aquele sinal eu já recebia com a lâmpada acesa, né? Não era sinal de telefone, não. Era uma lâmpada que acendia. E a gente chamava, por exemplo, eu estou chamando Ituiutaba, dei sinal, ela recebeu aquele sinal de luz, ela atendia Uberlândia. Aí eu pedi para ela ligar o número. Ela ligava, era um par de pegas, né? Chamava pegas, aqueles cordões. Aí com uma pega estava ligada em Ituiutaba, a outra eu ligava aqui, discava o nome do assinante e chamava ele para falar aquela ligação. Certo. Era assim. De modo que não tinha essa facilidade que tem hoje. Era muito difícil. Tinha assim um procedimento, a forma da senhora falar com o assinante, tinha uma coisa já determinada? Tem que atender o telefone, o assinante de tal jeito, tem que falar com ele tais palavras? Tinha alguma... Não, a gente atendia, né? Por exemplo, quando eu estava no interurbano, atendia interurbano. Aí eu falava, eu quero uma ligação para o Rio e tal, eu anotava. Qual é o telefone do Rio? Era assim, perguntava, qual é o telefone? Anotava o número do telefone. E o número do telefone do senhor? Ele dava. Quem que vai falar? Ele dava o nome, a gente anotava o nome. Era assim. E como é que a senhora informava para ele o tempo de demora, tempo de espera? Às vezes, a gente já tinha aquele tanto de ligação, né? Anotada na mesa da gente, a gente tinha mais ou menos uma base. E, do contrário, a gente falava que pedia para ele aguardar, que a gente chamava para dar demora. Não era fácil, não. E tinha também a mesa de informações, quando a gente estava nas informações, a gente entendia informações. E
tinha o 03. Esse 03 era para a gente ligar telefones. Como que chamava o telefone, gente? Esse telefone que não era automático, assim, de 4 números, antigamente era 4 números, né? E o 03 era telefone de 3 números. Então era a mesma coisa. O sinal era a lâmpada acesa. Por exemplo, se o senhor está na sua casa, você pega o telefone, aquela lâmpada acendia para mim. Aí eu atendi o senhor, né? Aí o senhor pedia o número que o senhor queria que ligasse, a gente discava o número. Isso local, ligação local. É, ligação local. Aí a gente discava o número, a gente colocava lá a pega lá no circuito e discava o número aqui na cidade mesmo, né? Ligava para a pessoa falar, porque o telefone dele não era automático. A senhora conheceu o senhor Alexandrino nessa época? Conheci. E eu entrei lá, o senhor Alexandrino ainda viveu muitos anos. Quando eu entrei na CTBC, o doutor Luiz estava terminando a formatura dele. Nós dois entramos para a telefônica, benzer juntos. Ele terminou a formatura dele e começou a trabalhar, né, tomar conta da CTBC. Foi a época que eu entrei. Eu não tenho muita certeza não, mas eu acredito que ele entrou para a CTBC, que terminou a formatura dele, deve ter sido em 61, 62, por aí. Assim. E como é que era o senhor Alexandrino, dona Adélia? Olha, eu gostava muito do senhor Alexandrino. Aliás, eu gostava de todo mundo ali na CTBC, porque a CTBC foi o meu segundo lar. E muita gente tinha um medo do senhor Alexandrino. Ai, eu tenho medo do senhor Alexandrino. Às vezes, alguém via que ele ia entrar na sala, né? Olha, o senhor Alexandrino veio. Às vezes eu falava assim, o que tem, senhor Alexandrino, gente? Por que vocês têm tanto medo dele assim? Eu não tenho medo do senhor Alexandrino, não. Eu sentia pelo senhor Alexandrino um respeito. Porque ele era o diretor, ele era o dono da CTBC, né? Era, como se diz, o meu patrão. Então, meu diretor, eu tinha aquele respeito por ele, mas medo do senhor Alexandrino eu não tinha. E gostava muito dele. E eu toda a vida eu gostei, não tem nada a reclamar do senhor Alexandrino, não. Ele deixou, assim, alguma coisa que a senhora tenha uma lembrança forte, um exemplo, uma atitude, alguma coisa que tivesse? O senhor Alexandrino, ele era, assim, muito nervoso, né? Então, ele tinha um negócio de limpar a garganta. Assim... Então esmagava todo mundo. Quando alguém escutava, ele assim, então não é bem seu Alexandrino. Mas eu gostava muito dele. É isso que eu mais lembro dele, né? Ele conversava muito com as telefonistas? Não, ele não era de muita conversa, não, mas às vezes ele fazia alguma brincadeira. E eu, como gostava muito dele, eu conversava muito com ele. E ele falava, como é que é? Você trabalhando direito? Trabalhando direitinho, senhor Alexandrino. É para trabalhar direitinho mesmo. Então, eu tenho essa lembrança dele. Porque o sinal era o pigarro. Ele limpava a garganta assim com a força e todo mundo falava, senhor Alexandrino nem vem. Mas eu não tinha receio do senhor Alexandrino, porque eu acho assim, eu estou trabalhando direitinho, estou fazendo minha obrigação. Por que eu vou ter medo de um chefe chegar perto de mim? Eu não tinha. Eu toda a vida, graças a Deus, fui honesta, assim, para me trabalhar direito, fazer só aquilo que podia, né? Eu nunca pensei em fazer coisa ali escondido para poder ter medo, não. Eu tinha o meu respeito normal. E as suas colegas de trabalho ali, como é que era a amizade de vocês, a convivência? A chefe imediata, como é que eram as pessoas ali à sua volta? Olha, era muito bom. Eu só tenho boas lembranças das minhas colegas, sabe? Porque telefonista, o senhor sabe que é dia e noite sem parar, né? Então, cada mês a gente tinha um horário para trabalhar. E
o serviço de telefonista não tem dia, nem noite, nem feriado, nem domingo, nem nada, né? Então, eu trabalhei, aposentei nesse serviço, trabalhando dia e noite, mas eu agradeço muito essa profissão. Eu gostei demais dessa profissão e gosto até hoje. Até eu faço, se fosse me voltar a trabalhar, eu queria, sabe? Então, as colegas eram muito, assim, amigas umas das outras. E quando eu entrei na CTBC, eu trabalhava, o horário é assim. A gente trabalhava uma parte da manhã, saía para almoçar e voltava, trabalhava mais acho que 2 horas ou 3 horas, não sei, acho que trabalhava 3 de manhã, 3 da tarde, porque era horário de telefonista 6 horas, né? Aí depois, eles fizeram aquele horário corrido. A gente entrava às 6 da manhã, saía meio-dia, outra entrava às 7, saía 1, e aí por diante. Então, tinha o horário certinho da gente tomar café, tinha aquela telefonista que substituía as folgas do café, né? Na hora do café, ia um de cada vez. Ela vinha, chegava a colega, sentava para mim, eu saía tomar meu café, voltava, ela sentava para outra e assim até terminar todas, né? Então, era muito bom, viu? E eu gostei demais, gostava demais do meu serviço e eu não tenho nada a reclamar, eu só sinto saudades. E à noite, quando a gente trabalhava à noite, que eram as noturnas, né? A gente, naquela época, hoje acho que entra às 18, sai meia-noite, vai embora, né? Entra outra meia-noite, vai até de manhã. Na minha época não era assim. Na minha época era assim, eu entrava às 6 da tarde, eu não, todas que fossem fazer aquele horário, né? Entrava às 18 horas e saía no outro dia às 6 da manhã. Então, era um mês nesse horário. E então todo horário noturno, no fim, no último dia, a gente fazia assim uma despedida, sabe? Todo mês tinha aquela despedida para aquela turma. Nós mesmos fazia, cada um levava uma coisa, uma levava arroz, outra levava outra coisa. Então a gente fazia, por exemplo, digamos assim, uma galinhada, um arroz com linguiça, né? Para a gente comer aquela última noite, para lanchar. E era muito bom. Era bom demais mesmo. E tinha lugar para descansar, assim, um espaço, acomodações para que as pessoas, as telefonistas pudessem descansar? Não. Depois que começou esse horário, quando a gente fazia às 12 horas, né? Em seguida, não tinha não, a gente ia para trabalhar mesmo. Aí depois que começou o horário de 6 horas, entrava às 18, saía meia-noite, aí a gente dormia lá. Hoje vai para casa, né? Dizem que é. Mas naquela época, quem tinha que chegar para entrar meia-noite, chegava até às 22 horas. Chegava e ia deitar e dormir. Quando era ali mais ou menos 11h30, meia-noite, a gente ia lá, chamava aquelas que estavam dormindo e elas levantavam, a gente pegava o serviço e a gente ia dormir até no outro dia de manhã. Não tinha quem levasse para casa, não. E aí a gente levantava de manhã, ia embora para casa e só voltava à noite. Era assim. De noite não era necessário, não eram necessárias tantas telefonistas assim, né? Não. Porque o movimento era menor. Não era tantos telefones. À noite, quando a gente entrava às 18 horas, parece que 3. 2 ficavam nas posições, nas mesas interurbanas, e uma ficava para atender informação, para atender aquelas pessoas que pediam taxa à noite. Era o máximo 3 pessoas. Certo. E chegava a ter, assim, algum movimento maior à noite? Tinha a noite toda. E como eu disse, era muito difícil, né, conseguir uma ligação. Então, tinha muito serviço à noite, porque às vezes à noite a gente conseguia com mais facilidade, né? Com mais facilidade. Mas tinha sempre serviço. As telefonistas podiam ir vestidas de qualquer maneira, podiam usar calça comprida, essas coisas? Podia ir, não com vestido muito degotado, assim,
eles não gostavam não, tinha que ser uma roupa mais decente, né? E aí depois fez uniforme, a gente ia de uniforme. Como é que era o uniforme? Olha, era calça preta e blusa branca. Inclusive, eu, por exemplo, não gosto de roupa preta para o meu uso. Mas foi a única vez que eu usei, que a primeira vez que eu usei roupa preta foi para o uniforme da CTBC. Era calça preta, ou então uma saia preta, né? E a blusa branca. Era bom, porque a gente tinha aquele uniforme de todos os dias, né? A gente tinha uma roupa assim, bonitinha para a gente trabalhar. André, por que as telefonistas não podiam casar? Olha, até hoje eu mesmo pergunto para mim, por que a telefonista não podia casar? Casava, tinha que sair. É isso, né? Casar elas podiam. Sim. Casar elas podiam casar, só que não podia continuar trabalhando casada, né? Então, Ninguém explicava por quê. não. Eu não sei te explicar também o porquê, porque eu não sei porque que não podia continuar, mas não continuava de jeito nenhum. E outra coisa, porque acontece de uma moça, às vezes, não casou e engravidar, né? Lá não podia casar e continuar e não podia engravidar também. Solteira lá, que engravidar está na rua. Então, graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, porque eu nunca arrumei filho, nunca tive marido, né? Estou até hoje solteirinha da Silva. Eu não sei se é sorte ou se é falta de sorte, mas estou muito bem, graças a Deus. Dona Déia, e tinha algum preconceito da sociedade em relação às telefonistas, alguma coisa que eles falavam? A senhora percebia isso? Olha, na minha época era assim. Falava assim, telefonista que conversa com todo mundo, né? Muita gente tinha preconceito por causa disso. Então, muitas vezes, os namorados, né? Falavam, você é telefonista e tal, desistia por causa disso. Brigavam. Às vezes, outras famílias falavam, outras pessoas falavam, ela é telefonista, né? Você conhece fulana? Ela é telefonista. Por quê? Porque conversa com todo mundo, então parece que a gente perdia aquela qualidade que a gente tinha, né? Mas eu nunca me abaixei a cabeça por causa disso, nunca. Porque eu trabalhava honestamente e naquela época eu tinha namorado. O meu namorado nunca falou a respeito disso, mas ele contava que vinha muita gente falar, né? Mas, e naquela época, a gente não podia chegar na porta com o namorado, não. A gente tinha que ficar um quarteirão para cima ou para baixo, não podia chegar na porta com o namorado. E na hora de sair também, se o namorado vai buscar, tinha que esperar um quarteirão para baixo ou para cima, onde for, que a gente fosse, né? Eles não aceitavam, não. Eu não sei se isso, agora eu não sei te explicar, se isso era uma ordem do senhor Alexandrino, mas do doutor Luiz, ou se era da chefe, se era desencarregada. Eu não lembro mais de quem que é essa autoridade, né? Mas não podia, não. E ficava alguém tomando conta disso? Se o namorado vinha buscar ou não ia buscar, ficava alguém ali de olho na porta? Olha, às vezes eu nem sei mais, mas eu sei que não chegava, e se chegasse, logo dava notícia. Parece que ficava. Se chegasse na porta com o namorado, se o namorado fosse buscar, logo dava notícia que o namorado foi buscar, foi levar. E agora eu não sei nem por que é que não podia casar. Mas a moça que engravidava lá, eles mandavam embora mesmo. Não aceitava de jeito nenhum. Casava também, tinha que sair. Esse preconceito que a senhora estava falando não é por causa, motivado pelo fato de trabalhar de noite, mulher trabalhando de noite, mulher trabalhando fora, tinha um pouquinho isso também? Podia ser também, né? Podia ser também. Mas
O único preconceito que eles falavam é que telefonista conversava com todo mundo, que dá notícia da vida de todo mundo. Agora, eu não me preocupava com isso não, nunca me baixei a cabeça por causa disso, que eu trabalhava honestamente, eu sabia que eu não estava fazendo nada demais, né? E eu toda a vida tive uma criação assim muito rígida, tá? Então, nunca me preocupei com isso, não. E os trotes, dona Déia? Aquela pessoa que ficava passando trote. Ah, era muito mesmo. Era muito trote, eles ligavam lá e falavam assim muita bobagem pra gente, que os palavrão, assinante mesmo, sei lá. Eu nem procurava saber, que eu não queria nem ouvir aquilo. E esses trotes eram registrados de alguma forma? Não, não era. Naquela época não tinha como registrar. Depois de um certo tempo para frente, parece que eles registravam e não sei mais como que era esse registro, não. Mas quando acontecia uma ligação dessa, a senhora não podia identificar de onde é que ela vinha? Acho que não tinha meios da gente verificar, não. Pelo... E a gente não podia responder mal. A gente tinha que ouvir o que fosse, que era fechar a boca. Você não podia responder mal de jeito nenhum. Eu nunca respondi ninguém mal. Nunca teve vontade? Bom, se for pensar na vontade do que a gente recebia, às vezes a gente pensou, mas por que eu não podia falar isso, né? Mas como não podia, eu nem pensava em alguma coisa para me responder. Ficava calada. Mas o povo era assim muito mal, né? Maltratava a gente por causa de ligação que não saía. Mas no fim do ano, todo fim de ano, a CTBC, os assinantes, mandavam muito presente pra gente, sabe? Mandavam muito presente e assim, alimentos, roupa, vestido, essas coisas assim, sabe? E ganhava muita coisa dos assinantes. E no dia do telefonista, como é que era? Ai, esse era bom demais. Mas a gente fazia tanta festa. Será que eu podia pegar minha bolsa um pouquinho? Estou precisando de um lencinho que estava lá dentro. Uma corizazinha. Por favor aí. É 18 de junho, é isso? Essa gripe, né? Hein? É 18 de junho? O dia do telefonista? O dia do telefonista, gente, quando que era? Era junho. Eu não lembro mais quando que era. Acho que é 18 ou 19, por aí. Tá? Mas era bom demais. Tinha festa para os telefonistas. Como é que eram esses dias? Muito assim? obrigada, viu? Como é que eram esses dias? Olha, o dia do telefonista era comemorado mesmo com festa, sabe? Fazia festa. Era na chácara do senhor Alexandrino. Então, tinha baile, né? Tinha baile caipira. Eu ganhei uma vez, em primeiro lugar. Você acredita? Conta essa. Então, eu tinha que fazer as roupas caipira, né? E dançar caipira mesmo. Então, nós fomos dançar lá na chácara. Fazia a festa lá na chácara. E então, foi o baile caipira. Então, quem dançasse mais caipira, né? Ganhava um prêmio. Eu ganhei um vestido de seda, você acredita? Então, eu não lembro mais com quem que eu dancei, mas eu sei que eu ganhei em primeiro lugar. Ganhei 2 vezes. Quando foi no ano seguinte, teve um desfile da Miss Farrapa. Será que eles não têm essa fotografia, não? Será que a CTBC não guardou? Podemos procurar. Pois é, aí teve o desfile da Miss Farrapa. Fizeram lá uma passarela muito bonita para essas Miss Farrapa desfilar.
Então, o Miss Farrapa era assim, você sabe como é que é, né? Tudo, aquele vestido feio, farrapado. E eu tirei em primeiro lugar outra vez. Por quê? Eu pus um sapato de um jeito, outro do outro. Né? Um sapato de uma cor, outro do outro. E vesti uma roupa muito esfarrapada. E vesti uma saia engomada, mas aquilo era uma roda imensa, sabe? Dessa saia que eu fiz. Então, eu não sei se eu não abotoei essa saia direito. A saia era assim, era uma anágua. Tinha outra por cima, né? Eu não sei o que aconteceu, que essa anágua que estava bem engomada, bem cheia mesmo, ela escorregou e caiu. Acho que ela desabotoou. Gente do céu, caiu na passarela. Estou lá desfilando toda, sapato do jeito do outro. E eu sei que a gente estava bem estrangulada, sabe? E eu desfilando, e essa anágua desceu, né? Foi descendo, aí eu fui andando e ela está descendo, eu fui andando e ela está descendo. Eu falei, o que eu faço? Tem que deixar cair, né? Aí a hora que ela chegou nos meus pés, eu dei uma paradinha, peguei essa anágua, sabe? Ajuntei assim a cintura dela e fiz assim com ela e joguei lá no meio do povo. Tirei em primeiro lugar também. Era muito bom, viu, gente? A CTBC foi ótimo. Já foi, eu acredito que ainda é ainda, né? Mas igual aquele tempo meu, eu acho que nem não existe mais. O professor Alexandrino era muito bom, a dona Maria, o doutor Luiz, né? Pessoa ótima, doutor Luiz, a dona Ofélia. Quando eu entrei na CTBC, eles moravam ali em cima do prédio. Eles tinham 2 apartamentos, um era do professor Alexandrino e o outro era do doutor Luiz. Então, eles moravam ali em cima. Então, era muito bom, era aquela amizade. Quando eu entrei na CTBC, o doutor Luiz tinha só a Ana Marta. Então, eu vi, como se diz, conheci o Luiz Alexandre na barriga da dona Ofélia, porque depois que eu trabalhava na CTBC, foi que ela arranjou o Luiz Alexandre. Eles moravam lá em cima. É uma empresa pequena, né? Era uma empresa pequena. E foi crescendo, né? Porque quando eu entrei lá, como eu te falei, tinha 10 telefonistas comigo. Quando eu saí, tinha 120. Foi crescendo. E hoje eu nem sei quantas tem. E hoje também, lá deve ser... Modificou muito, né? A maneira de trabalhar. Se eu for trabalhar lá hoje, por exemplo, eu tenho que aprender tudo de novo, não tem? Né? Mas a senhora aprende. Aprendo. Como é que a senhora foi acompanhando todo esse desenvolvimento que a tecnologia veio trazendo para o seu trabalho, né? Quer dizer, a senhora chegou, eram 10 telefonistas, eram 120, e ao mesmo tempo as telefonistas foram acabando, né? Foram, eu não saía, eu entrava outras, né? Eu sei que o número foi crescendo quando eu saí tinha 120. Essa festa que eu estou te falando desse telefonista, era tão pequena, assim, era tão pouca telefonista, que tinha em cima ali do prédio, tinha lá como que eu quero dizer? Um salão, né? Tinha um salão que era a festa das telefonistas de primeira, era lá. Era em cima da CTBC. Aí todo mundo assistia, a gente ia, ficava lá na festa um pouco, descia, aquelas que estavam trabalhando, a gente sentava lá um pouco para elas iam lá na festa, né? Aí depois foi crescendo muito, então fazia lá na chácara do senhor Alexandrino. Era muito bom. A senhora fez algum tipo de amizade com telefonistas de outras localidades com as quais a senhora conversava? Ah, sim, muitas. E nessa época de festa dos telefonistas, os telefonistas de fora vinham para a festa. E às vezes até hospedava na casa da gente também. Então, tinha muitas, de Franca, de Tuiutaba, Itumbiara, né? Frutal. E tinha uma menina que veio hospedando na minha casa uma vez, parece que até ela já morreu, a Dirce. A Dirce era a telefonista encarregada do Prata.
de Tuiutaba, era Negrinha. Não lembro mais o nome dela, porque ela era Negrinha, ela morreu também. Era daquelas telefonistas que conheciam todos os nomes de todos os assinantes, Todos, né? conhecia todo mundo. Era muito bom. E como é que foi, quer dizer, esse período que a senhora foi passando na companhia e a tecnologia chegando e dispensando o trabalho mecânico ali da telefonista? Começou a ter DDD, não precisava ter a intermediação da telefonista. Como é que isso chegou para a senhora que estava lá há tanto tempo? Olha, quando eu estava lá, era muito pouca coisa. Por exemplo, essa ligação direta foi depois que eu saí. Ah, sim. Que eu saí de lá eu entrei dia 2 de abril de 62 e saí no dia 23 de novembro de... Como é que é? De 83, acho que foi. 73, né? Eu que tive lá 10 anos e uns meses. 73. É. E a senhora disse que saiu de lá aposentada? Não, Ah, sim. não saí de lá aposentada, não. E por que Eu você- aposentei como telefonista, Ah, sim. né? Eu saí da CTBC e fui trabalhar no Hospital Santo Agostinho, que era quase de frente, ali onde é que é hoje Santa Marta. Vocês devem conhecer. Uhum. Ali era o Hospital Santo Agostinho. Então, eu trabalhava no Hospital Santa Marta, não Santo Agostinho, que era o outro hospital, e de manhã, e trabalhava no supermercado Alô Brasil à tarde. Eu entrava no Santo Agostinho às 7 horas da manhã, saía ao meio-dia, entrava no supermercado Alô Brasil às 2 e saía às 10. Pesado. Fazia esses dois serviços. Por que a senhora saiu da CTBC? Olha, eu até, se vocês permitirem, eu até prefiro nem falar por que eu saí. Porque eu não fiz nada de errado. Como eu estou te falando, toda a vida eu gostei muito. Até o dia que foi para me sair, eu fui conversar com o doutor Luiz, ele disse que não era para me sair, que era para ficar, mas eu achei que aquele ambiente ali dentro não dava mais para mim continuar. Então, eu saí. Se a senhora quiser falar, não tem o menor problema. Não, eu prefiro não falar. Tá certo. E aí, como é que ficou a sua ligação com a CTBC depois disso? Trabalhando no hospital? Dava vontade de voltar? Continua a mesma coisa, porque eu gostava de todo mundo lá, né? Que trabalhava lá, eu gostava muito de todos. E a minha amizade continuou a mesma. Aí depois do Santo Agostinho, eu fui trabalhar, os médicos do Santo Agostinho, onde eu trabalhava, comprou lá a Santa Casa, a antiga Santa Casa, que hoje é o Santa Genoveva, e eu fui para lá com eles e lá eu aposentei. Eu aposentei como telefonista, mas não que eu trabalhei na CTBC até aposentar. E a minha irmã continuou trabalhando, que nós éramos duas, eu trabalhava como telefonista e minha irmã trabalhava no escritório, né? Ela trabalhava na administração. A dona Ilse? A Daura trabalhava com a dona Ilse. E aí eu continuei aquela amizade, a mesma coisa. Certo. E a senhora trabalhou até que ano? Não, aposentou-se em que ano? Ai. Você sabe que eu não estou lembrando, você podia ter olhado isso, né? Não, mas não tem Mas tem uns 6 ou 7 anos que eu aposentei ou mais. Certo. E depois que a senhora aposentou, tendo trabalhado desde criança, desde o tempo lá da fazenda, como é que é se aposentar e de repente não ter uma obrigação assim? Você sabe, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu nunca fiquei sem obrigação. Nunca. Porque, olha, quando eu trabalhava na CTBC, e eu bordava. Eu bordava muito, sabe, fazia enxoval de neném. Aí, quando eu saí da CTBC, que eu fui trabalhar no hospital, eu comecei a vender roupas. Eu vendia roupas, eu ia no Paraguai e trazia
coisas para vender. Eu vendia Avon, eu vendia Xanguei, eu trabalhava no hospital, eu controlava minhas folgas, eu ia no Paraguai comprar trem para vender. Pelo contrário, eu quase não dava conta do meu serviço. Eu nunca tive um dia falar assim, gente, hoje eu vou descansar. Porque esse negócio de venda você faz até de noite, domingo, feriado, não é mesmo? Então, aí eu aposentei e continuei trabalhando com minhas coisas, vendendo produto de beleza, vendendo Avon, vendendo coisas do Paraguai. E até hoje eu vendo produto de beleza. Ah, sim. Eu nunca senti assim, como se diz, eu vou à toa, né? Vou ficar à toa hoje, eu não tenho serviço. Como você está dizendo, como que eu senti de parar de trabalhar, né? Nunca parei. Ela não parou de trabalhar. Tá Aposentei daquele serviço de telefonista, mas continuei trabalhando. Mas eu tenho saudade daquele tempo. Era um tempo sagrado para mim. A CTBC, eu falo que a CTBC foi meu segundo lar. Porque o serviço, assim, que eu fazia, como estou te falando, em casa, na fazenda, trabalhando em restaurante, em pensão, é um serviço de casa, né? E na CTBC, não. Eu aprendi um serviço que eu nunca tinha visto na minha vida. Entrei ali para trabalhar e para aprender. Aprendi muita coisa boa mesmo na CTBC. A CTBC eu considero o meu segundo lar. Porque foi aonde eu conheci assim, o trabalho, né, do comércio. Então eu tenho muita saudade daquele tempo, que era um tempo muito bom e eu dou muito valor na CTBC, porque ela me deu essa oportunidade de não saber trabalhar e aprender aquele serviço, né? E aposentei com essa profissão. Certo. Eu devo muito essa obrigação ao CTBC, sou Alexandrino, doutor Luiz, né? E todo mundo que foi meu chefe lá, eu devo muito essa obrigação. A senhora teve alguma chefe, assim, alguma supervisora que tenha ficado marcada na sua memória, que a senhora tem uma boa lembrança? Assim, de coisas boas ou ruins que Não, você fala? boas, né? Claro, uma que tivesse ficado marcado para a senhora, chamava monitora, é isso que chamava? Não, hoje chama monitora, mas no meu tempo era encarregada. Olha, eu gostava de todas, não tem nenhum, todas eram ótimas, né? E então eu não tenho nada assim reclamar de ninguém e só mesmo elogios que eu tenho para falar. Tá certo, dona. Era uma coisa muito boa. E o doutor Luiz também era uma pessoa muito boa. Tinha o seu Walter também, né? Mas o seu Walter já não fazia parte da CTBC, que era o irmão do doutor Luiz. Então, eu sei que eu tenho saudades e eles foram muito bons para mim. Eu não tenho nada a reclamar, não. Eu tenho só que elogiar. O que a senhora diria para uma pessoa que fosse entrar agora para trabalhar na CTBC? A senhora com essa experiência, o que a senhora diria para ele? Olha, isso eu já disse, não foi só para uma pessoa e nem agora só que eu vou dizer, não. Eu já disse para várias pessoas, entra na CTBC que vocês vão ter sucesso. Inclusive, tem um vizinho meu, agora, que entrou na CTBC, não tem nem acho que 2 meses. Ele entrou na... Como é que chama lá? Lá perto do... Esqueci, ué, como é que chama lá? Perto da granja? O call center? Call center. Ele entrou lá e está trabalhando. Eu falei para ele, olha, não deixa. Ele falou, eu estou ganhando pouco e tal. Eu falei, continua. Continua, porque esse serviço hoje está difícil. Se você entrou na CTBC, é uma ótima coisa, uma ótima profissão. Você pode melhorar para frente. E, inclusive, eu tenho uma sobrinha que trabalha lá. Ela gosta muito também. Quando ela entrou, eu falei para ela, continua para você aposentar na profissão que sua tia aposentou.
porque eu gosto muito de serviço de telefonia. Pode brincadeira, hoje eu sei que eles não vão me aceitar lá, mas se eu arrumasse num lugar para trabalhar de telefonista, inclusive no hospital, outro dia um médico me falou, por que você não volta para aqui, vem trabalhar? Outro dia eu estava falando para minha irmã, você sabe que é capaz de vocês precisar, eu vou voltar? É muito bom. A gente conversa com todo mundo, a gente faz amizade. E, bom, tem que gostar como eu gosto, né? Porque a gente trabalhar também num serviço que a gente não gosta, é triste. Tá certo. Mas eu aconselho todo mundo que entrar na CTBC ir de cabeça erguida, que ele vai para frente. Beleza, dona Déia. Eu gosto muito da CTBC, do funcionário, da companhia e sinto saudades mesmo. Ok. A gente está satisfeito. Alguma coisa que a senhora gostaria de ter dito e que a gente não provocou a senhora a dizer? Olha, eu acho que vocês me fizeram várias perguntas que eu acho que não ficou nada para trás. Não. O que a senhora achou de ter dado esse depoimento? Eu gostei, porque pelo menos eu senti que a CTBC ainda está lembrando de mim, né? Como eu lembro dela todos os dias. Então, qualquer hora que precisar de mim, eu estou aí. Só tem coisa boa para falar. Então, eu fiquei muito grata. Eu tenho que agradecer vocês e a CTBC, né, de ter me convidado para essa entrevista, que eu achei maravilhoso. Que bom, nós também. Achei maravilhoso. E espero que todos que vier aqui ser entrevistado, né, gostem como eu gostei. Que bom. Muito obrigado, então. Obrigada. De nada, eu que agradeço. Beleza, dona Déia.